Querido, Deus te abençoe rica e poderosamente nessa manhã. Mais uma palavra de Deus para edificar a sua preciosa vida. O amor é suficiente. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 18. Olhamos para todas as situações em que nós somos corrigidos e fomos corrigidos e temos um olhar negativo e um pensamento negativo para as correções. A causa, com certeza, pode ter sido como a disciplina nos foi aplicada na infância. Todas as vezes que nós olhamos para a nossa infância e lembramos de como fomos corrigidos, apesar de não termos entendimento, nós lembramos de uma correção por algo que fizemos que não deveríamos fazer, mas um pai e uma mãe nos corrigindo por amor, mas com a motivação do coração totalmente errada, porque estavam cheios de raiva porque desobedecemos. Toda correção imposta e aplicada com raiva gera com que a criança não desobedeça por medo e não porque houve uma conscientização do seu erro. Claro que na infância essa correção alcança o seu principal objetivo, mas como um castigo, e não proporciona o ensino necessário. Quando crescemos, passamos por um processo de amadurecimento no nosso interior, que nos leva a obedecer por decisão própria e não por imposição. O texto de hoje nos ensina e nos faz refletir que obedecer por decisão própria deve ser um desejo em nós, que se torne desejável todos os dias e uma prática diária. Se obedecermos por medo, por temor, e entendermos que obedecemos por medo do castigo, medo das consequências, não experimentaremos o poder capaz de nos transformar profundamente. É muito importante saber diferenciar entre essas duas possibilidades ou duas alternativas. Quando penso em por que fomos chamados, entendo que não fomos chamados para que as pessoas sejam fiéis a nós, aquilo que fazemos ou aquilo que defendemos, mas para que elas sejam transformadas. E essa transformação é função exclusiva do Espírito Santo de Deus. O que nos cabe é ensiná-las e instruí-las. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, nós lemos que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nunca poderemos concluir ou executar esse chamado usando de intimidação e punição. Aliás, os fariseus, quando chegavam diante de Jesus, tinham duas armas letais: a punição e a intimidação. Ferramentas que não produzem mudança na vida das pessoas e que estabelecem um padrão inalcançável, inatingível, para que as pessoas sejam aceitas por Deus. Entenda em sua caminhada a eficácia do amor que Jesus Cristo nos ensinou e nos ensina até os dias de hoje. Zaqueu, exemplo de pessoas que têm como sua segurança o dinheiro e por isso são duras de coração e quase indobráveis. A prostituta que estava condenada à morte
por seus acusadores implacáveis, armados com pedras, para cumprir aquilo que entendiam como justiça. Um general de guerra que se submeteu a uma palavra de uma empregada que declarou que se ele conhecesse o seu Deus, seria curado. Um perseguidor que matava os cristãos e tinha isto como verdade em sua vida, foi alcançado por uma experiência que mudaria todo o seu destino. Um endemoniado, o de Gadara, acostumado a ser desprezado, maltratado, e que encontrou no seu caminho um dia alguém que pela primeira vez o olhou como o pai que olha para um filho. Todos os que servem e reconhecem o poder de serem chamados de filhos precisam entender que a arma, a forma, o método, o plano, a estratégia mais importante é o amor. Deus te abençoe rica e poderosamente.